e figura da atualidade que traveste o sertanejo de peão de rodeio na festa do peão de boiadeiro, organizada como uma estrutura mega empresarial e transnacional, espetacularizada nos centros urbanos dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná. 3. Pelo confinamento do sertão ao Tocantins, antigo norte de Goiás, transformado em estado em 1988, quando passou a fazer parte da região norte. Desde os momentos iniciais das gestões para a criação do Estado do Tocantins, as justificativas elaboradas nos discursos políticos para a divisão estadual foram: a. Os impedimentos ao desenvolvimento local do Tocantins, decorrentes da distribuição desigual de recursos pelo Estado de Goiás, e b. A singularidade cultural e histórica do Tocantins em relação a Goiás. Essa diferença foi tomada como um dado essencial que incluía desde a origem racial das levas de migrantes que ocupavam Tocantins vindos do Nordeste, ao contrário do estado de Goiás, cuja migração inicial teria sido, conforme reza a lenda goiana, sobretudo de mineiros e paulistas, até as peculiaridades fenotípicas e alimentares, os hábitos e as atividades sertanejas. Trata-se, no entender dos políticos, apenas de se reconhecer no plano administrativo a existência de fato da singularidade tocantinense anterior à constituição do Estado de Goiás. Mas, como as identidades são processuais e conjunturais, ainda quando acreditadas essenciais e fixadas, as estratégias culturais do Tocantins estão, nesse momento, voltadas para a constituição de uma comunidade imaginada distinta e oposta à dos goianos. Enquanto isso, os goianos estão realocando as características negativas do sertão, o isolamento, os índios, os jagunços, os coronéis, o atraso, para além de suas fronteiras estaduais, constituindo-se o Tocantins imediatamente numa alteridade da alteridade. Digo alteridade da alteridade porque a região centro-oeste foi sempre pensada como sertão, isto é, como alteridade da nação brasileira por seu englobamento incompleto. Para o estado de Goiás, no entanto, a situação é mais complicada do que para Minas Gerais, já que o estado inteiro é pensado como sertão, muito embora para o pensamento goiano nativo o sertão não coincida com o estado, mas com algumas áreas dentro dele. Essa classificação, por ser regionalista e local, não possui apelo no pensamento brasileiro formulado pela nação, o que revela como o processo de construção de uma região requer o entrelaçamento constante de concepções internas e externas para ter eficácia. O estado do Tocantins, cujo território coincide com o antigo Nordeste de Goiás, é definido pelo pensamento nativo como o sertão por excelência do estado de Goiás, por razões economicistas e ausências usuais. Inclemência do solo, terra imprópria para o cultivo, baixa produtividade, ausência de centros urbanos, precariedade do processo civilizatório. No entanto, o Tocantins vive um processo de redefinir no Estado os lugares sertão, o que significa dizer que esses lugares são os mais distantes da capital, os de mais baixa densidade populacional, de criação de gado e plantação de lavoura em moldes não capitalistas. É assim que se processa o deslocamento do sertão, um lugar onde a civilização ainda não chegou. Quanto ao Nordeste, apesar das tentativas de Albuquerque Júnior de dissolver essa invenção, ele continua sendo sertão. O processo de construção de uma região é atravessado por relações de poder e de saber que nos conformam como nordestinos, goianos, mato-grossenses. Assim, não há diferença entre o externo e o interno, como observa com propriedade o próprio autor. O discurso regionalista não é emitido a partir de uma região exterior a si. É na sua própria locução que esta região é ensinada e pressuposta. Ela é parte da topografia do discurso de sua instituição. Todo discurso precisa medir e desmarcar um espaço de onde se enuncia. Antes de inventar o regionalismo, as regiões são produtos desse discurso.
Uma outra razão pela qual o sertão não pode ser cartografado é, a meu ver, por ser ele componente do mito que narra a conquista da civilização pela nação brasileira, como indicado por Soares. A autora foi a primeira a fazer essa afirmação e também a registrar a dificuldade que nós brasileiros temos de estranhar o sertão, já que ele configura uma experiência muito próxima de nós. Amado, em um artigo comparativo entre a conquista do Oeste no Brasil e nos Estados Unidos, trata o sertão como mito-história, isto é, como apropriação pela história do mito gerado pela conquista do sertão. Para tratar o sertão como personagem do mito civilizatório brasileiro, vou considerar, seguindo a recomendação de Lévi-Strauss, o conjunto de todas as suas versões, sem buscar a origem do mito e sem privilegiar as versões mais completas. Constitui uma grande novidade o tratamento do sertão como mito, mas com exceção do artigo de Soares e de um mais recente de Fernando Cristóvão, não há outros. Esse mito se divide em 4 unidades constitutivas por mim designadas com base no pensamento social, paisagem, fronteira, violência e sociabilidade. Paisagem. Penso como chama, e particularmente como Silveira, que é a expressão paisagem cultural é uma redundância, já que não existe paisagem senão aquela significada pela cultura. É a cultura que provê nossa significação do mundo e, portanto, o sentido dos nossos valores e de nossas crenças. Trata-se, no caso da paisagem, sobretudo de uma incorporação dos sentimentos. A percepção, nesse caso, considera a afetividade que emana do olhar em relação a uma paisagem. A paisagem afetiva, cenário do mito, é agreste, seca, longínqua, inóspita. O sertão é um deserto que demanda travessia. A inclemência do sol e a aridez podem matar homens e animais. No mito do sertão, deserto e sertão se equivalem. Até mesmo a noção de sertão e deserto, que são semelhantes em suas origens, mas falam de paisagens diferentes, poderiam servir de paralelo a estes dois aspectos tão díspares e tão próximos. Segundo Mendonça Telles, sertão é um dos mais importantes signos de nossa relação com o colonizador e jamais perdeu esse caráter. A palavra sertão não incorpora a perspectiva do colonizado, mas o dito do colonizador em relação a regiões inóspitas, um lugar onde não se queria estar. Para o autor, sertum é o que sai da fileira, o que sai da ordem e desertam o lugar desconhecido para onde ia o desertor. As imagens de viajante e deserto pretendem ainda, em relação ao sertão, dizer sobre a condição humana de modo simbólico. E diz também sobre a liberdade e a dramaticidade que dão significado à travessia. Deserto é um lugar árido, mais frequentado pelos animais selvagens que pelos homens, povoado de espíritos, demônios, assombrações, lugar de refúgio para expiação de crimes e pecados, de meditação sobre o sentido da vida e do sobrenatural. Por isso, a travessia do deserto, tanto no sentido literal como metafórico, dá origem, como na alquimia, a transformações da personalidade daqueles que se aventuram a caminhar nas suas veredas ou a habitar suas grotas. Alguns autores têm chamado a atenção para as semelhanças entre o deserto mítico do Sinai e sua travessia e o deserto de Reobaldo, personagem central de Grande Sertão Veredas. Nesses sertões, o deserto e o sertão representam um espaço que o homem humano tem que atravessar sob constantes intervenções e provações, tanto de Deus quanto do diabo. Para Sena Filho, a travessia de um deserto ou de um sertão é uma das mais poderosas e recorrentes representações arquetípicas da humanidade, como atestam estes dois clássicos da literatura, o Êxodo e o Grande Sertão Veredas. Em ambos os textos, o mesmo deserto, o mesmo êxodo, a mesma travessia, a mesma epifania como mito fundante, o mesmo pacto sobrenatural.
Em ambos os mitos, a travessia tem como resultado a Terra Prometida. No mito civilizatório brasileiro, a Terra Prometida é a nação moderna e civilizada. O mito do sertão, ao inscrever essa paisagem, diz: aqui é o começo do Brasil e seu passado. Aqui o sertão está suspenso da paisagem do tempo. Para Lévi-Strauss, os mitos não são fantasmagorias, mas narrativas tão exigentes quanto as produzidas pelo pensamento positivo. A diferença se deve menos à qualidade das operações que à natureza das coisas às quais se dirigem essas operações. A contradição entre tempo reversível e tempo não reversível é, de fato, para o autor, o que singulariza o mito perante outras narrativas, pois essa contradição indica que o mito pertence simultaneamente à língua, domínio de um tempo reversível, e à palavra, domínio de um tempo irreversível. No sertão, o tempo é lento e contínuo, daí a persistência de repertórios culturais arcaizantes, que o isolamento conserva e reproduz como autenticidade. Na nação, o tempo é quente e veloz, propondo incessantes mudanças. É por isso que, no Brasil, a nação controla a dinâmica do processo histórico e, com esse poder, controla a produção do saber sobre o Brasil. Uma das maneiras com que tem sido olhado o sertão é a de situá-lo fora de nosso tempo, numa época sem carências ou conflitos, nem com Deus, nem com os homens, descrevendo-a em função das vertentes clássicas do tópico. A paz, a abundância, a justiça, devidamente adaptadas à circunstância brasileira. A diferença entre a sociedade sertaneja e a nação moderna poderia ser mais bem esclarecida com base nas noções levi-straussianas de sociedades frias e quentes. As primeiras, procurando, por meio de suas instituições, anular o efeito dos fatores históricos de modo a garantir seu equilíbrio e continuidade. E as segundas, interiorizando resolutamente o movimento progressivo histórico para dele fazer o motor de seu desenvolvimento. É preciso não subestimar, nas sociedades frias, o poder das escolhas, consciente ou inconscientemente, de se subtrair ao jugo da história. Essas sociedades têm tanto instituições destinadas a retardar o devir, quanto justificativas congruentes como é assim que aprendemos com os nossos antepassados. O sertão nunca foi um polo de uma bipartição apenas geográfica. Desde o tempo da colônia, o sertão é o outro, concebido para se opor ao processo de civilização que o conquistador representa, em contraponto, entendendo-se o sertão como mais próximo da natureza. Como outro, o sertão assombra a nação, demonstrando o artifício da civilização brasileira, seu caráter postiço e inautêntico. Aqui podemos aprender o sertão como uma figura da atualidade, já que a reivindicação da nação à modernidade como forma autônoma ou soberana de nacionalidade política é particularmente questionável, visto que as fronteiras da modernidade se encerram no espaço-nação como temporalidades ambivalentes. Isso porque a nação é representada como um tempo vazio e homogêneo, incapaz, portanto, de integrar suas próprias disjunções internas de sentidos ou o que seria o tempo heterogêneo da nação. A representação de que a modernidade e a tradição são espacialmente delimitadas, o litoral seria o lugar da modernidade e o sertão da tradição, e de que possui uma essência reconhecível e fixada, de tal modo permeia nosso imaginário que qualquer confusão entre essas configurações tende a provocar perplexidade e a produzir interpretações conflitantes. Gilmar Arruda relata um fato ilustrativo. Referindo-se a práticas políticas em São Paulo durante a eleição de 1996, um grande jornal paulista publicou a seguinte manchete: no Vale
tudo eleitoral, candidatos transformam São Paulo em sertão, pela exibição de atributos e características típicas dos grotões do Norte e Nordeste. Como uma cidade moderna como São Paulo pode produzir comportamentos políticos tradicionais? A manipulação e o clientelismo, considerados como limitados aos grotões do Brasil, de modo similar, quando oferecidos no mercado simbólico, produtos culturais das regiões, a arte, a literatura, a música e mesmo a pesquisa e os estudos científicos, independente de seu valor intrínseco, são classificados como regionalistas, o que não é uma descrição neutra, mas negativa. Até mesmo a classificação de obras literárias como regionalistas ou sertanistas não se baseia na forma, mas no conteúdo narrativo. As classificações sociais são, em todas as sociedades, formas de ordenação, de delimitação,